saia da confusão, amém? Então, mas hoje é uma daquelas palavras, ministração da palavra, que está mais para um estudo, né? Para um ensino da palavra. É um momento que você vai aprender da palavra de Deus. Então tem dias que nós ministramos aqui algo mais inspirativo, para gerar fé no seu coração, né? Algo mais, de fato, uma ministração, mas hoje está mais para ensino da palavra. Quantos estão dispostos a aprender mais da palavra de Deus? Só que essa ministração hoje, esse ensino, ele requer de você muita atenção. Então eu quero desafiar você agora a deixar o celular de lado, guarda o celular aí, fala para o seu irmão aí, meu irmão, não me incomode agora, fala para ele aí, vizinho, me deixa em paz agora, não me atrapalhe, agora eu vou prestar atenção na palavra, amém? Então você pode seguir aí na sua revista, mas eu queria que você tivesse bastante atenção, porque hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante. Vamos reforçar ainda mais alguns conceitos da graça de Deus, porque graças a Deus nós somos uma igreja que sempre tem gente nova em nosso meio, sempre tem chegado gente nova, né, irmãos novos, nós glorificamos a Deus por isso, porque nós somos uma igreja que está sempre sendo renovada, com novos irmãos que se convertem, que vão na célula, que vêm para a igreja, que passam pelos nossos encontros, e é importante que nós possamos entender e ter revelação dessa palavra da graça de Deus. E lá no livro de Apocalipse, né, tem um assunto muito importante da palavra de Deus que eu quero ministrar na sua vida hoje, que é a respeito da grande Babilônia. Babilônia significa confusão, e a palavra de Deus para nós, lá para a igreja, lá em Apocalipse, é que nós devemos sair do meio da confusão, amém? Não sei se você sabe, mas o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, ele já começa dizendo isso. O que é que diz lá? Olha, a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, né, para dar-lhe revelação também por intermédio do seu servo João, amém? Mas o fato é, o ponto principal é que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, amém? Eu sei que a maioria das vezes quando fala em Apocalipse, o que é que vem na nossa mente? Falso profeta, a besta, fim dos tempos, né? Essas coisas complicadas, mas acredite, o alvo aqui começa dizendo que o alvo do livro é trazer revelação de quem? Jesus Cristo. Eu sei que muitos irmãos eles têm uma certa disposição para procurar o capeta. Eles procuram o capeta no rótulo da Coca-Cola, alguns vão aí nas mensagens subliminares, roda a música de trás para frente, estão atrás do diabo, mas nós não, diga amém. Nós estamos atrás de Cristo, amém? Então nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando é Cristo, amém? Aquele que vem para nos buscar, amém, meus irmãos? Então nós precisamos buscar a revelação da pessoa do Senhor Jesus, né, que por todo o livro de Apocalipse, o foco é trazer revelação de Jesus Cristo, e nós sabemos que algumas partes desse livro já se cumpriram, tem algumas profecias que já se cumpriram, outras estão acontecendo nos nossos dias, mas ainda tem outras que irão acontecer no futuro, e provavelmente no futuro próximo, no futuro bem próximo, amém, meus irmãos? E nós estamos esperando Cristo, o retorno de Cristo, a sua segunda vinda, que Ele vem nos buscar, amém? Mas hoje especificamente, nosso alvo aqui é falar sobre a grande Babilônia, que é mencionada lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, porque a grande Babilônia é um sistema maligno, que a Bíblia chama de a mãe de todas as meretrizes. O que é uma meretriz? Meretriz é o contrário de virgem, é uma prostituta, em outras palavras, né? Então a Bíblia fala que essa grande Babilônia ela é a mãe de todas as meretrizes. Então ela é o quadro, né, de um sistema religioso, né, que está se levantando ou vai se levantar no final dos tempos. Então esse sistema, na verdade, ele não é algo novo, porque a primeira menção de Babilônia está logo lá no livro de Gênesis, e a Bíblia fala que foi um cara chamado Nimrod que edificou a Torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8, diz assim, olha, Cuxo gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Na verdade, esse Nimrod, ele foi o primeiro imperador mundial.
aquele que conseguiu governar todo mundo conhecido daquela época, porque naquele momento existia uma só linguagem, existia uma só comunicação, todos falavam a mesma língua, e de fato esse tem sido o sonho do anticristo ou do diabo, de voltar a ter um governo mundial, e tudo está sendo preparado para isso, para voltar a ter um governo mundial. Mas a Bíblia diz que esse Nimrod, ele começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Interessante que vai para o versículo 9, por favor, querido. Versículo 9 diz: olha, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Volta lá para a linguagem atualizada. Você está usando a corrigida? Põe na linguagem atualizada, que é a que nós normalmente usamos aí na revista. Foi valente caçador diante do Senhor. Só que se você for no original, essa palavrinha aqui, diante do Senhor, na verdade, a melhor tradução seria: foi valente caçador contra o Senhor. Então ele era alguém contra Deus, porque a ordem de Deus era que para Adão foi: crescer e multiplicar e encher toda a terra. Mas esse Nimrod, ele se levantou e falou: não, nós não vamos ser espalhados, vamos edificar Babel, vamos edificar um reino, vamos edificar algo que vai, uma construção, uma torre, que vai chegar até diante de Deus. Ou seja, foi a primeira vez que alguém se levantou deliberadamente para não cumprir a vontade de Deus. Então, na verdade, ele foi um caçador contra Deus. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ou contra Deus. Aí no versículo 10, a Bíblia fala que o princípio do seu reino foi Babel. Então foi a primeira vez que se tornou ali Babel. Depois, lá na frente, lá nos tempos de Daniel, nós vemos que teve ali um império chamado Babilônia, que era contra Deus. E a Bíblia fala que esse Babel ali, a Torre de Babel, esse princípio, esse reino, esse sistema, ele foi crescendo durante a história humana, até se tornar a grande Babilônia, lá em Apocalipse. E esse assunto da Babilônia é um assunto tão importante, que o livro de Apocalipse dedica 2 capítulos para falar dele. Então, se a Bíblia, se o Espírito Santo precisou gastar 2 capítulos inteiros para descrever essa grande Babilônia, este é um sinal para nós, que é um assunto que nós devemos prestar atenção, porque há também um princípio de interpretação na hermenêutica, para você entender a Bíblia, quanto mais um assunto é tratado na Bíblia, quanto mais textos são usados para descrever determinado assunto, isso mostra também a importância daquele assunto. Então aqui em Apocalipse, 2 capítulos são destinados para falar a respeito dessa grande Babilônia. Isso significa que nós devemos prestar atenção. O que significa essa Babilônia? O que significa essa grande Babilônia? Então o nome Babilônia significa confusão, porque foi lá na Torre de Babel que Deus trouxe confusão, confundiu a linguagem, e ali eles passaram a não se entender mais, e à força foram espalhados por toda a terra. Então o princípio Babilônia, ou significado, significa confusão, mas não apenas uma confusão, mas uma confusão por meio de mistura. Então eu quero falar da importância de você permanecer de forma pura, sem mistura, porque mistura traz confusão, amém, meus irmãos? E na Bíblia, Deus normalmente ele ensina sobre os assuntos, por isso que eu falei para você que hoje nós estamos mais para uma aula. Então seja um bom aluno, preste atenção, amém? Não fica conversando e jogando papel no fundo da sala, mas fica prestando atenção no professor hoje, amém? Quem aqui era da turma do fundão, lá da escola? Quero te dar um conselho hoje: vá para frente. Há um estudo, já vi, estava lendo uma revista esses dias, jovens, presta atenção, olha para cá, jovens. Por que eu falo para os jovens? Porque os jovens estão na sala de aula ainda, A maioria dos adultos já não estuda mais, mas é bom você estudar sempre, amém? Mas lá na sala de aula há um estudo que diz que os bilionários são aqueles que sentam na frente, vão ser os patrões. Alguém já fez estudo sobre isso, Rodrigo, que os patrões, os futuros patrões são os que sentam nas primeiras fileiras na sala de aula. Parece bobagem isso, mas tem estudo já pesquisaram a respeito disso. Então fica a dica, amém? Por quê? Porque se você está na frente, você presta atenção. Quando você está atrás, nada contra os irmãos que estão lá atrás, é só uma ilustração.
Mas por quê? Porque quem está atrás, todo mundo que se levanta, que conversa na sua frente, distrai você. E nós não podemos estar distraídos, amém? Por isso que a Bíblia diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente é você não deixar ser distraído, porque a distração rouba o seu tempo, rouba o seu aprendizado. Então Deus, Ele nos ensina na sua palavra muitos princípios baseados em comparações ou por analogias. E Paulo, ele mostra, que ele diz que Abraão, ele teve 2 mulheres. Então Deus, ele usa os assuntos normalmente antagônicos para ensinar princípios para nós. E Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 21, ele fala que Abraão teve 2 mulheres, Sara e Agar. E aqui no capítulo 4 de Gálatas, ele mostra que essas mulheres são simbólicas. Por que elas são simbólicas? Não significa que elas não existiram, elas existiram, está lá, faz parte da história, mas elas também são símbolos, enquanto Sara quer representar para nós, porque Agar representa a lei, enquanto Sara aponta para a graça de Deus. Vamos ler isso? O próprio Paulo. Como interpretar a Bíblia? Como você aplicar a Bíblia para absorver aquilo que Deus ensina para nós? E lá no capítulo 4, no versículo 21, põe lá no 21, volta lá para o 21, por favor. Lá diz assim, olha: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Aqui, um parênteses aqui, toda vez que a Bíblia fala da nossa carne, não necessariamente está falando do nosso pecado. Mas quando a Bíblia usa carne, ela está falando da natureza humana, ou está falando do esforço humano. Então, quando você serve a Deus na carne, é quando você serve a Deus baseado no seu próprio esforço, na força do seu braço. Nós sabemos a história, que Deus fez uma promessa que Abraão teria um filho, mas como a promessa estava demorando, o que Sara aconselhou a Abraão? Olha, está aqui a minha serva, tenha um filho com ela. Ou seja, tem um filho natural com ela, porque Sara não podia ter filhos. Os 2 já eram idosos, não poderiam ter filhos, e a promessa estava demorando se cumprir. Então ela resolveu dar uma força para Deus, e os irmãos já sabem o caminho, o resultado desse negócio. Deu ruim, não deu certo, deu ruim. Por isso que a Bíblia diz que o filho da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, naquela época não era pecado Abraão ter mais de uma mulher, era permitido naquele contexto. Hoje não é mais não, amém, homens? Se seu marido não disse amém aí, dá um beliscão nele assim, bem caprichado. Volta para cá. Então, não era pecado ele ter tido aquele filho com a serva da sua mulher, mas ele teve, contrário, não era vontade de Deus. Então ele resolveu dar uma forcinha para Deus, então fez segundo a sua força, segundo a sua carne. Mas continuando, o da livre foi dado mediante promessa. Então um foi feito na força do braço, no natural, mas o outro, o Isaac, foi feito mediante promessa, amém, meus irmãos? Então Deus fez a promessa, e aquele que prometeu, ele é fiel. Aí no versículo 24, Paulo diz, olha, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Olha que coisa interessante, Paulo está falando que a história dessas 2 mulheres, desses 2 meninos, tem a ver com as 2 alianças. E que alianças são essas, pastor? A aliança da lei e a aliança da graça. É isso que ele está falando. Os irmãos estão comigo até aqui? Então essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão. Essa é Agar. Então Agar, ela aponta para a lei. Por que o Monte Sinai? Porque foi lá no Monte Sinai que Deus deu a lei. Ora, Agar é o Monte Sinai, lá na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ou seja, quem está debaixo da lei, quem vive a Deus baseado no sistema da lei, ou baseado na aliança da lei, Paulo está dizendo, não é o pastor, aqui é o próprio Paulo está dizendo que ele vive na
escravidão. Fala comigo, misericórdia. Aí o versículo 26, ele diz: mas a Jerusalém lá de cima, que a Bíblia lá em Apocalipse diz que é a nova Jerusalém. Então a nova Jerusalém está em contraste com a Babilônia, com a grande Babilônia. Mas essa nova Jerusalém, a lá de cima, é livre, a qual é a vossa mãe. Essa é simbolizada por Sara, amém, meus irmãos? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, e exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que as que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, diga amém. Então nós, hoje na nova aliança, nós somos os filhos da promessa. Só que Paulo ele faz um alerta: olha, como porém, naquele tempo, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Porque aqueles que estão na lei, eles vão sempre criticar e fazer bullying com aqueles que estão na graça. Mas é um crentinho muito metigela, é o povo da porta larga, e fala muitas coisas horríveis sobre nós. Por quê? Porque está escrito, assim como Ismael perseguia Isaque, caçoava de Isaque, Paulo está dizendo que da mesma forma, aqueles que andam debaixo da lei, eles vão perseguir aqueles que estão debaixo da graça. Mas ele também fala: então, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? O que a Bíblia fala? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, nós somos filhos não da escrava, e sim da livre, amém? Olha para cá, vamos prestar atenção, por que isso é importante? Por que isso tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, de sair da confusão? Porque Agar, ela simboliza o Monte Sinai, só que é uma ilustração, lá na Arábia, que representa a lei, porque foi lá naquele monte que Deus deu a lei para eles. Mas Sara, ela aponta para a nova Jerusalém, diz o texto, que lá em Apocalipse é chamada da Jerusalém celestial, ou seja, ela representa a graça. E a respeito de Agar, que é o Monte Sinai, a Bíblia diz que quem está debaixo dessa lei, está debaixo de escravidão. Ou seja, se você se relaciona com Deus, baseado no seu comportamento, baseado na sua performance, baseado naquilo que você faz ou deixa de fazer, você está debaixo da escravidão. Olha que coisa séria, porque às vezes nós somos tentados a querer agradar a Deus baseado no nosso esforço, e o tempo inteiro nós somos tentados a relacionar com Deus baseado nesse sistema. Ou seja, se eu merecer, se eu me comportar, eu vou ser abençoado. Se eu não me comportar, eu não vou ser abençoado. Só que quem vive assim, a Bíblia diz que vive debaixo de escravidão. Ele vive debaixo de escravidão do pecado, debaixo de escravidão de enfermidade, debaixo de escravidão de pobreza. Porque essa era a maldição da lei. A Bíblia fala que aquele que não cumpria toda a lei, ele era amaldiçoado. E a maldição ali envolvia coisas, enfermidades, envolvia doenças, envolvia pobreza, e por fim envolvia morte. Mas não é esse sistema que Deus quer que nós vivamos, amém, meus irmãos? Então Paulo, ele usa esses dois tipos de simbologias para explicar que essas mulheres, na verdade, elas representam alianças. A Bíblia diz que, quando Abraão resolveu, ter esse filho na força da carne, a Bíblia diz que Deus passou 13 anos sem falar com ele. Então, quando você resolve servir a Deus, ou relacionar com Deus baseado no seu esforço, você deixa de ouvir a voz de Deus. Isso é muito sério. E no caso de Abraão ali, ele ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Só que aí depois o menino nasceu. Depois, a gente sabe que depois de um tempo, depois que ele ficou com 99 anos e sua mulher com 90, ou seja, quando não era possível mais fazer menino na força natural, aí o milagre chegou. Aí veio Isaque. Aí Isaque nasceu, o filho da promessa, amém? Interessante que a Bíblia fala que no tempo que o menino foi desmamado, naquela época, as crianças mamavam até 3 anos de idade. Então, diz os historiadores que entre o povo hebreus, as crianças mamavam até 3 anos. Aí quando chegava ali 3 anos,
é que era desmamado. Então, quando ele foi desmamado, a palavra de Deus diz que aí começou o problema, porque o irmão mais velho, aquele que foi da força natural, começou a perseguir a criança, começou a ter problema. É interessante que algo aconteceu quando esse menino foi desmamado, porque quando era desmamado ali, significava que agora estava crescendo. Interessante que lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia fala, né, a palavra de Deus diz que nós nos alimentamos, o que diz lá, olha, e por esta razão, Hebreus 5, 3, por esta razão deve oferecer sacrifício total, não, 13, Hebreus 5, 13, lá no versículo 13, por favor. Hebreus, capítulo 5, versículo 13, o que diz? Olha, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas a partir do momento que desmamou, significa que a vontade de Deus é que nós possamos crescer. Só que para Isaac crescer, Ismael tinha que sair de cena. Porque no dia que Isaac parou de tomar o leite, parou de ser amamentado, a Bíblia fala que foi o dia que Abraão mandou a escrava embora com seu filho. Porque o que significa isso para nós? Não tem como você crescer na revelação das coisas de Deus se você ainda está no sistema da escravidão, se você está debaixo da lei. Os irmãos estão acompanhando? Então isso é simbólico e se aplica perfeitamente. Não tinha como Isaac avançar, Isaac amadurecer, se Agar e Ismael, que simboliza a velha aliança, continuassem ali. Então o sinal de que nós crescemos é quando nós entendemos a graça de Deus e rejeitamos andar segundo o nosso esforço próprio, amém, meus irmãos? Então você quer amadurecer em Deus? Você quer avançar em Deus? Pare de querer agradar a Deus baseado no seu esforço próprio, porque quem anda no esforço próprio está debaixo da maldição, está debaixo da escravidão. Então, em outras palavras, no momento que você se deixa de relacionar com Deus baseado, na lei ou no seu esforço próprio, no momento que você manda Agar embora, é nessa hora que você passa a crescer em Deus e passa a relacionar com Ele baseado na graça, no favor imerecido. Amém, meus irmãos? É nesse momento que você vai ter amadurecimento espiritual. Quando você entende que você é justificado diante de Deus, não pelas suas obras, mas pelo sangue do Cordeiro. Porque Ele se fez pecado por nós e nos deu a sua justiça. Amém, meus irmãos? Então, olha, presta atenção nessa história. Porque quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos, porque a Bíblia fala que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Depois apareceu para Abraão e disse: daqui 1 ano você vai ter um filho. Lembra dessa passagem? Que até Sara riu, e depois um anjo falou: por que você riu? Ela falou que não riu, riu sim, virou com aquela história lá, que Sara estava escondendo atrás da porta ouvindo. Então, se ele tinha 13 anos, depois 13 com 1 são 14, amém? Só que depois de um tempo, mais 3 anos, ele foi desmamado. Então, provavelmente naquela época, Ismael já tinha ali 17 anos. E ele passava a caçoar de Isaac, que tinha naquela altura 3 anos. Então, só que naquele dia, a Bíblia diz que Sara, ela resolveu dar um basta nisso. Ela resolveu, isso lá em Gálatas, capítulo 21, lá em Gênesis 21, 10, coloca lá Gênesis 21, 10. Porque a Bíblia fala que naquele momento, ela deu uma direção. Disse ela a Abraão, o que ela disse? Olha, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Amém, meus irmãos? Não será herdeiro com ele. Então, naquele dia, a Bíblia fala que Abraão teve que despedir o seu filho. Por quê? Porque não tem como você andar no propósito de Deus nessas duas alianças. Uma tem que sair de cena. Ismael tem que sair de cena. Então, em outras palavras, Sara estava dizendo para Abraão que ela não ia permitir essa mistura, amém, queridos? Isaac não poderia ter 2 mães, ele não poderia crescer com Ismael por perto. Da mesma forma, nós não temos como amadurecer em Deus, se nós ainda relacionamos com Deus, baseado no sistema antigo. Os irmãos estão compreendendo a comparação que Paulo está fazendo? Não tem como você avançar na revelação das coisas de Deus, se você ainda anda no sistema de Agar e de Ismael, no sistema da antiga aliança. Deus não tem isso para nós mais, amém, meus irmãos?
Então hoje nós somos filhos da livre, e como os filhos da livre, nós também somos livres debaixo da graça do Senhor. Você não é mais escravo do pecado. O pecado, a Bíblia fala que ele não tem mais domínio sobre vós, mas por outro lado a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então se você está debaixo da lei, relacionando com Deus baseado no seu esforço, você sempre é tentado no pecado. E, infelizmente essa é a realidade da vida da maioria dos irmãos. A maioria dos irmãos ainda hoje, o maior problema na vida deles é pecado. O tempo inteiro a vida deles gira em torno do pecado. O que significa isso? Que ele ainda não foi liberto do pecado. Por quê? Porque ainda está tentando agradar a Deus baseado no esforço próprio. Mas no dia que você entende que você é livre, aí o pecado não tem poder de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então essas duas mulheres são dois sistemas. São dois sistemas. Paulo diz que H, ela gera para a carne. Ou seja, toda vez que você anda baseado na lei, você vai sempre querer agradar a Deus baseado no seu esforço próprio. Porque a carne não é nosso corpo aqui natural, mas carne, ela é o esforço próprio. Tudo que procede da força natural humana é carne. Então essas duas mulheres são dois sistemas religiosos. H é a lei, mas Sara é a graça. E a Bíblia diz que Jesus, ele já cumpriu a lei e nos trouxe para a graça. Amém, meus irmãos? Só que frequentemente a gente ouve, irmãos dizendo, que mas tem igreja, pastor, que é completamente na lei. Só que isso não é verdade. Nenhuma igreja, ou nós não vivemos completamente debaixo da lei. Porque se uma igreja é totalmente da lei, não seria igreja, seria uma sinagoga. Mas qual que é o problema? É a mistura. Tem irmãos que misturam lei com graça. Mesmo aquelas que você está pensando aí agora, pastor, mas aquela igreja lá é lei pura, lá o trem é brabo. Só que quando é lei pura, Henrique, aí os irmãos não aguentam. Aí os irmãos pedem para sair, aí o que o pastor faz? Não, irmão, volta aqui, peraí, não é bem assim não. Não é assim que funciona? Quando vai para muito o legalismo, quando o legalismo é severo demais, os irmãos não aguentam. Aí o pastor vai lá e tenta remediar com um pouquinho de graça. Quem nunca passou por isso, Quem é das antigas aí, sabe do que eu estou dizendo. Mas na verdade, o que essas igrejas fazem é misturar. São misturas. Eles ensinam um pouco de graça e um pouco de lei. Porque nem mesmo a adventista aqui, falando mal dos adventistas aqui, eles usam totalmente a lei. Não segue totalmente a lei. Há uma mistura. Só que o problema é exatamente essa mistura. É uma mistura um pouco de graça com um pouco de lei. Só que a Bíblia diz que Deus detesta a mistura. Porque toda igreja evangélica, ela ensina que a salvação é pela graça, sim ou não? Você conhece alguma igreja que se diz evangélica, que fala para você ser salvo, você tem que dar comida para os pobres? Você tem que fazer boas ações? O que mais? Como é que os espíritas falam lá? Fazer boas ações, fazer caridade? Alguma igreja evangélica ensina que para ser salvo tem que fazer caridade? Não. Se ela diz isso, não é evangélica, está mais para um centro espírita. Mas a igreja evangélica não ensina isso. Só que qual que é o problema? Tudo bem, pastor, você é salvo pela graça, mediante a fé. Mas agora, para manter a salvação, meu irmão, se esforça. Para manter a salvação, você tem que vigiar. Você tem que ser perfeito. Você tem que ser santo. Ou seja, está misturando. Está misturando. Então, Babilônia, em última análise, é essa mistura. Então, as igrejas, normalmente, elas concordam que a salvação é pela graça. Só que muitos ensinam que agora precisamos guardar os mandamentos se quisermos sermos abençoados. Você quer ser abençoado? Tem que cumprir o mandamento. Tem que ser santo. Tem que se comportar. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer um monte de coisa. Isso é H. Isso era o sistema da lei, que era baseado na sua performance. Se você guardasse toda a lei, um monte de bênção era liberado sobre você. Se você não guardasse, um monte de maldição ia sobre você. Mas qual que é o problema desse sistema? Porque acredite, a maioria dos crentes, todos os crentes, vou me corrigir, todos os crentes querem agradar a Deus, sim ou não? Há no nosso coração um desejo de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Mas quando nós queremos fazer a vontade de Deus baseado no nosso esforço, mais cedo ou mais tarde, nós vamos descobrir que não damos conta, que não conseguimos. Porque você até quer fazer o correto, mas vira e mexe, você não dá conta, você erra. Você quer fazer o bem,
Mas às vezes o mal vem. E aí começa o conflito, aí começa o problema. Por isso que esses cristãos normalmente vivem debaixo de atribulação, debaixo de confusão. Uma hora está salvo, uma hora perdeu a salvação. Uma hora é abençoado, outra hora não está debaixo da bênção. Isso vira um problema na vida do cristão. Vira uma tremenda confusão. Pastor, mas como que isso está relacionado com a grande Babilônia? Então, se H simboliza a lei e Sara aponta para a Jerusalém celestial, então nós podemos dizer que a Jerusalém celestial é a mesma Nova Jerusalém baseada lá em Apocalipse 21, que está em contraste com a grande Babilônia. Ou seja, H ela está em oposição a Sara. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas que os filhos de H, ou seja, sempre vão perseguir, sempre vão ser contrário ao filho de Sara. Da mesma forma, aqueles que estão na lei sempre vão perseguir aquele que vive debaixo da graça. Vai sempre falar mal desse. Porque tanto Sara, como a Nova Jerusalém representam a graça de Deus. E não somos nós que estamos dizendo isso. Paulo está dizendo isso. São duas alianças, amém, meus irmãos? Só que a grande Babilônia, ela que simboliza ali a confusão, é a mistura da lei com a graça. Esse é um problema. Porque a respeito da Nova Jerusalém, há uma voz que sai do trono de Deus dizendo: está consumado, está tudo feito. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, amém, meus irmãos? Só que qual que é o problema, pastor, de guardar a lei? O problema é que quando você tenta guardar a lei, você anula a graça de Deus na sua vida. É impossível andar junto. Chega uma hora que Ismael tem que ser embora. Não dá para seguir junto. O que é que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 4? Presta atenção que isso é importante. O que a Bíblia fala quando nós andamos na lei? De Cristo vos desligares. Vós os que procurais justificai-vos na lei, da graça decaiu. Olha que coisa séria. Presta atenção. Como eu falei, nenhuma igreja, nenhum crente vive totalmente debaixo da lei. Ninguém. Mas qual que é o grande problema? Misturar um pouco de lei com um pouco de graça. E tem pastor que ensina isso. Não, pastor, é porque tem que dar uma temperada, tem que dar uma equilibrada. Porque se for só graça, os irmãos vão para libertinagem. Não é assim que eles falam? Mas quando você tenta assim, o que a Bíblia fala? Você se desligou de Cristo. Você nem pode ser chamado de cristão mais, fala misericórdia. Ser desligado é isso, você não tem parte com Ele. E quem que são desligados? Aqueles que procuram justificar na lei. Ou seja, quando você procura merecer baseado no seu comportamento. Esse é um grande problema. Da graça, caiu. Esse é o famoso crente desviado. Caiu. Nós pensamos que o crente que cai é quando está no pecado, Por quê? Porque na cabeça dos irmãos o pecado não é problema. Meu filho, seu pecado foi resolvido há 2000 anos na cruz. Mas amém mesmo? Quando você tem revelação disso, sua vida cristã passa a ser outra. Em paz, alegria, gozo no Espírito, unção, poder de Deus, amém, meus irmãos? O que mais? Então aquele que procura viver baseado na lei, ou melhor, que vive misturado, lei com graça, qual que é o grande problema? Porque a lei, ela anula a graça de Deus. O que diz lá Gálatas 2:21? Coloca para mim Gálatas 2:21, olha que versículo sério. Paulo ele diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, o senhor segue que Cristo morreu em vão. Uau! Então se eu quero viver baseado na lei, o que significa? Que foi inútil Cristo ter morrido por mim. Só que se Cristo não morreu por você, você está perdido, sim ou não? Não é muito sério? Os irmãos estão entendendo a seriedade de viver uma vida misturada? A mistura entre lei e graça, ela produz a grande Babilônia, a confusão. Mas nós vivemos num tempo quando muitos irmãos vivem debaixo de confusão. Ora eu sou abençoado, ora eu não sou abençoado, ora eu sou salvo, ora eu não sou salvo, ora eu agrado a Deus, ora Deus está triste comigo, o Espírito Santo está magoado comigo. Meu Deus, tem irmãos que vivem assim. É o que a gente chama de o famoso crente gangorra. Alguém sabe o que é o crente gangorra? Um dia está em cima, um dia está embaixo. Ora está motivado, alegre, cheio do Espírito, unção,
está lá na lama, no pó, desanimado, desmotivado, debaixo de acusação. Aí se não tomar tipo, daqui a pouco, vira igual o crente catarro no arame. É a segunda fase do crente gangorra, pastor André. O que é o crente catarro no arame? Está balançando, quase caindo. Brincadeira, só ver se você estava acordado. Que nojo, né? Não, meu irmão, não viva a vida misturada, debaixo de confusão. Porque a mistura, ela traz à existência a mãe das meretrizes. É a mistura entre lei e graça que Deus odeia. Deus odeia mistura. Então, mistura é um problema, amém, meus irmãos? A mistura, ela produz o tal do equilíbrio térmico. Que alguns irmãos que falam isso, não, pastor, tem que misturar algumas coisas da lei aqui para dar uma equilibrada. Só que equilíbrio fala de mornidão, e a Bíblia fala que Deus vomita o morno. Lá em Apocalipse 3,15, o que diz Apocalipse 3,15? Lá fala assim, olha, que o Senhor falando para a igreja de Laodiceia: olha, conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Deus, ele abomina a mornidão. Eu sei que nós já ouvimos ministrações a respeito que de Deus é quem é quente, quem é cheio de espírito, fervoroso, e que frio é aquele que é, passivo, que não está motivado, está lá na passividade. Não, mas o contexto aqui, tanto o quente quanto o frio, são bons. O Senhor, ele fala: quem dera fosse quente ou frio. Então, no contexto aqui de Apocalipse 3, ser crente é bom. O que é ruim? Quando mistura os dois, é o morno. O que é o morno? Nem é quente, nem frio. É misturado, é equilibrado. Então Deus não gosta de mistura, amém, meus irmãos? Então o problema da igreja de Laodiceia é que ela não era quente nem fria, mas era morna. Deus não tem problema com o quente e nem com o frio. Vamos pegar aqui, por exemplo, naqueles dias quentes, é bom tomar um guaraná gelado, sim ou não? Mas aqui quase não tem, mas de vez em quando aparece uma frente fria. Naquele dia de frente fria, não é bom um chocolate quente? Cafezinho quente, um chá quente? Uma pamonha quente? Mas já experimentou beber água morna? O caldo quente no final do culto é bom. Aqui vamos fazer propaganda do caldo. Mas já experimentou beber água morna? Água morna é horrível. Água gelada no suco é ótimo. Água quente no chá também é ótimo. Mas experimenta beber morno. É horrível. Por que o morno? O que é o morno? O morno é algo misturado. Então a mornidão, ela é uma mistura entre o frio e o quente. Só que o problema de ser morno é que, ao invés de ser frio ou quente, o morno, ele produz vômito em Deus. Então, tanto o frio quanto o quente nesse contexto aqui, agrada a Deus. Porque o problema aqui, na verdade, o problema era a mornidão. Mornidão que é o problema. Nós não podemos viver uma vida morna, misturada, amém, meus irmãos? Nós chega uma hora que você tem que decidir, você é cristão ou você é legalista? Porque se você fica titubeando entre as duas coisas, isso é um problema. É um desperdício. Porque se você é cristão, abraça a graça de Deus, não anula a graça. Não decaia da graça de Deus. Então o Senhor, ele usa aqui o vômito para indicar o quanto a mistura desagrada a Deus. E outra ilustração que tem na Bíblia, vamos avançar? Outra ilustração a respeito de que Deus não gosta de mistura, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 21, que ele fala que nós não devemos colocar remendo velho em vinho novo, ou em odres novos, senão vai perder o vinho. O que diz lá? Olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior ainda a rotura, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres.
mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, meus irmãos? O que o Senhor está explicando aqui? Ele está dizendo que ninguém costura, né, um remendo de pano novo em uma veste velha. Por exemplo, vamos ilustrar aqui. Eu tenho aqui uma camisa nova, uma camiseta nova, e eu tenho uma camiseta velha. Sabe aquela camiseta velha que você usa para dormir? Toda relaxada, mas está macinha, né? Está toda desengonçada, toda torta. A camiseta está torta, a gola relaxada, aquela que você usa para dormir. Vamos dizer que aquela camiseta que você gosta muito, que acha até confortável, mas ela rasga. O que o senhor está falando? Ninguém vai cortar uma camiseta nova para pegar um remendo? Os irmãos hoje estão numa época abençoada, hoje ninguém usa roupa remendada mais. Glória a Deus por isso, amém? Nós somos próximos. Antigamente, na minha época de menino, quando rasgava um short, pastor Ademar, a mãe ia lá e colocava um remendo. Deixa eu ver aqui quem já foi pobre aqui, quem já usou uma bermuda remendada, uma roupa remendada. Glória a Deus pela sua vida, hoje que Deus fez na sua vida, amém? Mas ninguém corta uma roupa nova para tirar um remendo, para colocar numa veste antiga. E qual que é essa comparação? Quer dizer do quê? Que nós que estamos na graça, meu irmão, graça é roupa nova. A graça é odres novos. É vinho novo. Você não pode mais andar no antigo, amém? Então o significado disso é que as pessoas que vivem na lei, misturando com graça, elas dá problema. Vai ficar pior a situação. Olha, eu estava ouvindo alguém dizer esses dias, uma coisa que me deixou muito triste. Falou o seguinte: pastor, lá nos manicômios, o que é o manicômio? Aqueles lugares que cuida de doido, a maior parte das pessoas que estão lá são crentes. Aí outro me falou, e na casa de recuperação de drogas também, a maioria que está lá são crentes. E por que disso? Porque está aqueles que tentam viver uma vida cristã misturando, dá problema, vai ficar doido, porque ele quer agradar a Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, mas quanto mais ele mistura a graça com lei, mais pecado ele comete. Aí chega um ponto que ele não aguenta, porque ele é honesto com Deus. Alguns tentam disfarçar, vivem uma vida hipócrita, por fora aparenta ser aquele santo, irrepreensível, mas por dentro é um problema. Por dentro é uma vida acusada, uma vida debaixo de acusação. E aqueles que não são hipócritas, a gente fica doido. Então nós temos que decidir, meu irmão, venha para a graça de verdade, não misture as coisas, amém? Aí já partindo para o final aqui, lá em Deuteronômio capítulo 22, tem outra ilustração a respeito de mistura. Nós não podemos misturar as coisas. Lá o Senhor diz assim, olha: não semearás na tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofo de lã. Ou seja, Deus está preocupado realmente com o material da sua veste, que deve ter aí algodão, poliéster, seda. Hoje está tudo misturado, mas o problema em si não é o tecido. Deus não está preocupado com o tecido. Aqui é para mostrar que Deus não gosta de mistura. Não podemos misturar lei com graça, não podemos semear ali. Ele não podia semear no mesmo jardim mais de uma espécie de semente, de rosa. Você escolhe a rosa branca ou rosa vermelha. Mas Deus está realmente preocupado com o seu jardim? Não, Deus está preocupado com a mistura, amém, meus irmãos? Mas por que isso está escrito na Bíblia? Para mostrar que Deus odeia a mistura, porque a ordem do Senhor ao seu povo é que eles saiam dessa confusão. Lá em Apocalipse 18, no versículo 4, qual que é a direção do Senhor? Então significa que tem muitas pessoas que estão na mistura, e lá o Senhor diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retira-vos dela, povo meu. Ou seja, saia da Babilônia, saia da confusão, saia da mistura, amém, queridos? Porque o problema da mistura é que ela torna os crentes cada vez mais cientes do pecado, em vez de ciência da justiça e ciência do perdão. Olha, você tem que levantar todos os dias e lembrar que você é perdoado, que você é filho amado,
que você já foi perdoado, que Deus provou o seu amor para com você pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, enquanto você era pecador. Então, se Ele te amava lá a ponto de provar o seu amor, quanto mais agora que você é filho. Mas qual que é a realidade da maioria dos irmãos? Eles têm mais consciência de pecado, vive o tempo inteiro debaixo de acusação, lutando contra o pecado. Meu irmão, você vai lutar contra o pecado até o dia que você descobrir que você já é perdoado. O dia que você descobre que você é perdoado dos seus pecados passados, presentes e futuros, aí você passa a viver uma vida cristã verdadeira. Ah, pastor, e o pecado? O pecado não terá mais força contra você. Você é liberto dele. O diabo vai ter que arrumar outra estratégia de acusar você. Vai ter que dar trabalho para ele. Facilita as coisas para o diabo não, amém, querido? Não aceite acusação mais na sua vida não, você é perdoado. Tenha consciência do perdão. Não viva nessa mistura. Então os pregadores, eles falam dos pecados do povo, em vez de declarar a respeito do perdão. Nossa, eu fico incomodado naqueles eventos, quando vem as pessoas de outros ministérios aí pregar, os caras só pregam sobre pecado. Na última conferência nossa, quem estava lá lembra. O cara passou 45 minutos, Rodrigo, falando de pecado. Numa conferência de pastor, de líderes, Aldo. Fica 45 minutos pregando sobre pecado, pastor Ademar. Eu falei, onde esse cara pensa que está? Ele está na praça fazendo evangelismo? Porque lá na praça fazendo evangelismo, você pode falar, o pecado é ruim, o pecado é terrível, Deus quer perdoar você. Mas agora na conferência de líderes e pastor, ficou um tempo inteiro falando de pecado. O que isso mostra? Mistura. A mistura tem o poder de tirar você a sensação que você é perdoado. Perdão, para mostrar o tempo inteiro que você está em falha. Você está no negativo. Mas não, meu irmão, você é filho amado, amém, querido? Então não mistura. Então a Babilônia é a mistura. Ela é chamada aqui na Bíblia de a grande meretriz. Então é uma prostituição espiritual quando você vive baseado nessas duas coisas, quando você tenta misturar. Porque ora você aceita viver debaixo da Babilônia, na acusação, na pressão, né? O diabo ele te acusa, ele condena você, aí quando você não suporta mais, o que é que você faz? Aí você corre para a graça. Você corre para a graça. Ah, eu creio, eu sou perdoado, procuro o líder, procuro o pastor, procuro o discipulador, ele vai ministrar graça na sua vida, irmão, você é perdoado, você é liberto, você não está debaixo de condenação mais, você é nascido de novo, aí ele alivia. Aleluia, glória a Deus, sou perdoado, sou renovado. Aí quando ele começa a sentir confiança em si mesmo, não, eu posso agradar a Deus, eu posso merecer a bênção, eu vou jejuar, eu vou agradar, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo. Aí daqui a pouco está debaixo de condenação de novo. Ou seja, ora ele está na graça, ora ele está na lei. Isso é estar debaixo da Babilônia. A Bíblia chama isso de prostituição espiritual. Decida de uma vez por todas a sua condição diante de Deus. Você é perdoado ou você ainda é escravo? Você é da aliança de Isaac, de Sara, ou você ainda é de Agar, de Ismael, da escrava? Você é livre, amém? A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E se Ele te libertou, verdadeiramente você é livre. Então saia desse vale de perturbação, saia dessa condição, não viva debaixo desse sistema misturado, porque esse sistema misturado vai produzir em você problema, perturbação, vai roubar sua paz, vai roubar sua alegria, porque tem muitos irmãos que a vida cristã dele é literalmente um inferno, ele não tem paz, mas a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é gozo no Espírito, amém, meus irmãos? É paz e alegria. Mas quantos irmãos não têm alegria? Porque vive debaixo de acusação, vive debaixo de condenação. Meu irmão, saia desse vale de perturbação na sua vida, amém? Porque a mistura, ela produz perturbação. É por isso que o último tópico aí da sua revista é saia do vale da perturbação. Porque, infelizmente, existe esse dado que eu citei para você, muitos irmãos ficam escravos de drogas ou ficam internados em clínicas de louco, por quê? Porque vive perturbado, nessa confusão, porque vive nessa prostituição espiritual, ora está na graça, mas ora está na lei, isso é um problema. Olha lá em Israel, para a gente encerrar, existe um vale, né, chamado o Vale de Acor, e esse Vale de Acor, né, ele significa um vale da inquietação, ou vale da perturbação, porque quando Deus levantou ali Josué, para fazer o povo entrar,
A primeira cidade que eles conquistaram, qual foi? Jericó, não é verdade? Então eles entraram ali, atravessaram o Jordão, né, o rio se abriu, eles entraram, Deus deu a direção para eles, que eles deveriam rodear ali a cidade 7 vezes, né, e depois aquela cidade ia desmoronar e eles iam conquistar, e Deus deu uma direção para eles. Olha, tudo que tiver na cidade será consagrado ao Senhor. Eles não poderiam pegar nada, porque tudo era consagrado ao Senhor. Só que a Bíblia fala que um cidadão lá chamado Acã, ele desobedeceu, e ele pegou algo para si, e isso deu problema, porque aquela Jericó era uma cidade fortificada, e eles conseguiram a vitória, Deus deu a vitória para eles, mas a segunda cidade que eles iam conquistar, era na verdade um vilarejo, uma cidadezinha pequenininha, chamada, fala comigo, Ai. E essa cidade produziu de fato um ai na vida deles, porque eles desobedeceram. Acã pegou lá, a Bíblia diz, uma capa babilônica, olha aí, uma capa babilônica, uma capa de confusão. Por que tinha que ser uma capa babilônica? Na Bíblia nada é por acaso. Por que não foi uma capa assíria, egípcia? Por que tinha que ser uma capa babilônica? Vamos entender o porquê dessa capa babilônica. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 20, temos ainda alguns minutinhos, diz assim, respondeu Acã, que eles fizeram ali, depois que eles perderam a segunda guerra ali, para Ai, que era uma cidadezinha insignificante, né, porque tinham pecado, aí foram lançar sorte, por meio do rim ali, para descobrir quem que era, que deu motivo, aí descobriram que era Acã, e quando chegaram a Acã, aí Acã disse, respondeu lá no Josué capítulo 7, versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, né, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda, a prata e a prata por baixo. Se você continua lendo o texto, vai dizer que ele pegou o ouro e a prata e enrolou nessa capa. Olha, nós sabemos que a prata, ela simboliza, né, salvação, redenção. Mas o ouro, nós sabemos que representa a justiça, a glória de Deus. Só que essa capa babilônica, ela simboliza mistura. E quando você tem mistura, quando essa capa envolve ali a prata, que é redenção, e envolve o ouro, que é glória de Deus, que é natureza de Deus, anula. A prata e o ouro perde o seu valor, tirou o favor, perdeu o favor de Deus, porque essa capa babilônica, ela impede que o poder da prata e do ouro manifeste na sua vida. Você é nascido de novo, você já tem redenção sobre a sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus em você, sim ou não? Você tem a natureza de Deus em você. Só que quando você enrola na capa babilônica, você anula esses benefícios. É isso que Paulo fala lá em Gálatas. Ele diz, mas eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Eu não posso anular, eu não posso cair da graça, eu não posso decair, e eu só consigo continuar firme nessa graça, continuar firme naquilo que Deus tem para mim, se eu não misturo. Então você não pode misturar. Interessante, se você não vai dar tempo de a gente ler aqui, mas se você continuar lendo Josué capítulo 7, você vai entender que Ai, que foi a cidadezinha onde eles tropeçaram, ela ficava entre Bet-Aven e Betel. Ó Deus usando mais uma vez ali o contraste, a comparação para nos ensinar, porque Bet-Aven significa casa da vaidade, ou casa do orgulho, casa do esforço próprio, mas Betel significa casa de Deus. E foi justamente ali na dúvida se eles iam confiar em Deus ou na própria vontade ou no próprio esforço que eles caíram. Na Bíblia nada está por acaso, tudo tem um princípio ali para nos edificar, e tudo isso é para edificar a igreja hoje, amém, meus irmãos? Porque a casa da vaidade, ela é representada por essa capa babilônica, que é a mistura, é confiar na própria justiça, é confiar no próprio esforço.
E quando nós vivemos assim, nós estamos debaixo de confusão. Mas a palavra de Deus para você hoje: saia do meio da confusão. Fica de pé onde você está. Quero orar por você. Saia da confusão. Lembra que não tem como nós avançarmos, crescermos, amadurecermos em Deus se Ismael continua no nosso meio, se a lei continua no nosso meio. Sei que essa não é uma palavra tão inspirativa assim, mas eu acredito que Deus falou com você. É daquelas palavras que nós temos que prestar atenção, ouvir de novo, meditar. Vai levar a revista para casa, medite nessas verdades, porque a criança tem que deixar o leite e começar a comer comida sólida para poder crescer. E nós só podemos crescer, só podemos ganhar musculatura espiritual, resistência espiritual, quando nós nos alimentamos da verdadeira comida, da verdadeira bebida, que é Cristo. Não misture. Como o Senhor disse lá em Apocalipse: saia do meio dela, povo meu. Porque nós somos da geração, meu irmão, da graça de Deus, do favor imerecido, daqueles que sabem que são lavados, são remidos, são perdoados. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração? Quero orar por você, para que Deus livre você de toda